Olá, essa é a primeira videodegustação do Enoblog Viva o Vinho. É um projeto novo, muito interessante, eu estou empolgado com ele, que é a gente poder fazer a degustação assim, filmada ao vivo. A tecnologia que a internet trouxe, os blogs e tudo que é possível fazer hoje permite a gente estar fazendo assim, e você está acompanhando a degustação do vinho aqui no blog. Para mim vai ser muito divertido e muito interessante, um processo que eu vou aprender bastante com ele com certeza, e ao mesmo tempo a gente vai poder fazer as provas, as degustações, algumas delas assim em vídeo, e você vai poder acompanhar como acontece o processo de degustação. O legal disso é que a gente não vai regravar, não vai editar, então a gente vai servir, vai beber, e você vai poder acompanhar exatamente como acontece a degustação. Essa degustação é uma degustação da Confraria Brasileira de Enoblogs. A Confraria de Enoblogs reúne blogs do Brasil todo e várias partes do país que provam vinho, e a gente sempre escolhe o mesmo vinho e no início do mês posta. Eu não li a opinião dos outros confrades da confraria, e então a gente posta isento com a nossa opinião, e os demais também alguns já colocaram sobre o vinho que nós vamos tomar hoje, outros vão colocar, e assim, se você quiser, inclusive acompanhar outras opiniões sobre o vinho de hoje, vai ser legal, porque você pode ver várias, né, opiniões sobre o mesmo produto. A confraria é muito interessante, ela surgiu já faz bastante tempo, a ideia do vinho para todos, a ideia inicial, ele me convidou, e inclusive acredita que nós criamos junto, a ideia foi dele. Se eu tenho algum crédito na história, é ter criado o termo Enoblog, que eu uso desde que comecei meu blog e nunca tinha visto antes. Então é uma coisa que a gente vem fazendo, vem se divertindo com o blog, provando vinhos, fazendo o que a gente gosta e colocando online. E agora vocês vão poder acompanhar ao vivo aqui também conosco. Hoje nós vamos tomar o Fortaleza do Ceival Tempranillo 2006, indicado pela confraria. Ele é um vinho da Miolo, feito na campanha gaúcha. Eu já tomei o Fortaleza do Ceival Tempranillo em outras ocasiões, que não estava em condições ideais. Vou procurar manter minha mente aberta. Não me agradou nas outras vezes, vou confessar para vocês, já vou abrir o jogo no início, que eu já conheço o vinho. Mas eu estou de mente aberta porque hoje eu cuidei da preparo dele, eu tomei em degustações abertas, inclusive com representantes da Miolo, e o vinho estava quente. Então não é o ideal, não era a condição ideal para a gente provar o vinho. Hoje nós vamos provar ele aqui em condições ideais, eu cuidei da temperatura, deixei aberto já algum tempo antes, ele está aqui inteiro, mais aberto, já para ele poder respirar, e a gente tomar uma condição um pouquinho melhor aqui na gravação. Então você pode dar uma olhada boa no rótulo. Eu gostei de um detalhe do projeto Fortaleza Ceival, do contrarótulo dele, que a Miolo fez, que foi a ter aqui algumas informações gráficas, em formas de imagens, onde aparece claramente a temperatura que deve ser servida, o tipo de comida ele sugere massa, que foi usada a barrica. Eu sei que no projeto Fortaleza do Ceival usa barrica americana e francesa, a estrutura do vinho é média, pelo que é indicado aqui, e o momento ideal para consumo com 2 anos. Nós estamos tomando 2006 e 2008, então exatamente quando a Miolo indica aqui no gráfico deles o melhor momento para consumo. Vamos passar então aqui a degustação do vinho. Eu tenho o hábito de dar notas, inclusive vocês vão poder acompanhar aqui o processo da nota, como é que é feito, o que a gente procura fazer. Tá? Então tá aqui o nosso vinho. Vamos dar uma olhada na cor dele. Ele tem uma cor rubi, até bem escura, um tanto violáceo. Vamos sentir um pouco os aromas dele. Ele é bem frutado, bem para frutas vermelhas maduras. A madeira não é lá muito forte, ele não tem uma madeira tão intensa. Tá um aroma interessante, bem equilibrado. Eu diria que a fruta inclusive puxada para ameixa. Vamos dar uma provada então no sabor dele também.
Ele tem de um corpo médio para um corpo interessante. Mas ele é leve em boca, não tem nenhum tanino rascante, não tem nenhum ataque, ele tem um pouquinho de calor a mais, mas o final está correto também. Certamente muito melhor do que nas outras vezes que foi provado por mim. Eu vou agora fazer uma avaliação mais objetiva, dando notas para o vinho, e aí no final vamos falar um pouco mais sobre ele e sobre a nota aqui que ele vai tirar. Afinal, aqui no Vivo Vinho a gente dá nota para os vinhos numa escala que vai até 100 pontos. Vocês já estão acostumados de ler no blog aí as notas que a gente dá para os vinhos, né? Quero pedir desculpas para vocês, é a nossa primeira degustação. Tivemos um pequeno problema com a bateria, já está resolvido, estamos gravando novamente. E vamos dar continuidade, então vamos dar sequência ao nosso processo de degustar o vinho, que a gente parou no meio dele, né? Estar degustando o vinho quando aconteceu a nossa pequena situação assim com a bateria. Vamos lá. A gente pode dar nota para o vinho já. Vamos avaliá-lo então. Eu cheguei à conclusão que o vinho tem 83 pontos na minha avaliação. Ele foi um vinho que custou R$19,90. Está uma pontuação justa pro preço do vinho. Você vai notar, já numa comparação com outras coisas que tem no mercado o mesmo valor, que por R$20 você compra um argentino, um chileno. O vinho nacional tem uma dificuldade de competir no preço com os demais vinhos do continente. Que estão no mercado nessa faixa de preço, mas ele não deixa a desejar. A nota dele corresponde ao preço dele. Eu estou positivamente surpreendido. Eu que tinha experiências ruins com ele em situações adversas, estou satisfeito com essa experiência em condições ideais, condições que eu pude cuidar da condição do vinho, que fui eu quem cuidei da temperatura, cuidei do serviço, abri um pouco antes. O vinho está adequado para o seu preço. Ele é um vinho mais leve, aproveitando a comparação, ele é um vinho mais leve que um Malbec argentino, por exemplo, para estabelecer bem a comparação. Tem menos taninos, tem menos corpo, mas para uma refeição mais leve, ele vai funcionar muito bem. O projeto Fortaleza do Ceibal na Campanha Gaúcha está no lugar certo, na minha opinião. Existem certos paralelos no mundo que o pessoal considera onde é ideal fazer vinho. Tem que ser um clima temperado, clima frio, né? Com invernos frios e verões um pouco mais quentes para fazer a maturação da uva. Fortaleza do Ceibal está na fronteira com o Uruguai, paralelo 31, então um dos melhores lugares no Brasil. Tem outros lugares também, vão ser bons também, vão fazer bons vinhos, não é uma questão que é obrigatório o paralelo 30, mas é um lugar com potencial para fazer um bom vinho. Então a impressão geral é boa, o vinho agradou. 83 pontos não quer dizer que é um super vinho, quer dizer que é um vinho adequado ao seu preço. Quem provar vai ter momentos interessantes. Se gostar de um vinho mais suave, mais delicado, que não ataca tanto em boca, sem tanino rasgando, ele tem um calorzinho um pouquinho a mais só, que dá uma pegadinha. Mas não é nada demais, nada que me desagrade. Eu tenho certos problemas com esse calor do álcool, ele não chega a me desagradar. Tem um final correto, final tranquilo. É um vinho que agrada, portanto, eu gostei. Acho que mudou minha concepção sobre o Fortaleza do Ceibal Tempranillo. Então a gente vai continuar provando vinhos, o blog continua na sua forma escrita, mas também vamos ter os vídeos agora nos acompanhando mais vezes, espero que mais vezes aqui no blog. E para todos nós, então, um brinde.